O governo acabou de ter uma grande derrota na Câmara Federal. O seu projeto, que buscava delegar para outros agentes públicos, inclusive comissionados, aqueles empregados a partir da relação clientelista que tem com os titulares das pastas, que eles pudessem classificar o que é ultrasecreto ou secreto, atos ultrasecretos ou secretos, foi derrotado aqui na Câmara. Veja, um ato ultrasecreto hoje só pode ser emitido pelo presidente, por ministros, vice-presidente, enfim, por poucas pessoas. Os comandantes das Forças Armadas, alguns representantes do Itamaraty, eles queriam ampliar isso. Que servidores comissionados, indicados pelos titulares dos ministérios, pudessem dizer o que é um ato ultrasecreto. E a partir daí, esse ato ultrasecreto só pode ser difundido ou divulgado para a população após 25 anos. A mesma coisa eles queriam também assegurar para os titulares de fundações, os titulares de autarquia, de empresas de economia mista, de empresas públicas, que também podiam dizer, não, esse é um ato ultrasecreto. E aí o povo não tem acesso a ele. Eles queriam modificar a lei da transparência. E essa lei de acesso à informação que foi criada no governo Dilma, ela é fundamental para que o povo controle os atos do próprio poder executivo e para que a partir daí ele possa ter acesso, possa questionar, possa saber quanto anda, a quantas andam as políticas públicas que lhe dizem respeito às suas próprias vidas. O governo foi derrotado. Foi derrotado. O governo que não tem 2 meses foi derrotado. O governo que está envolto em uma crise que cada dia se aproxima mais, se aprofunda mais e se aproxima mais do cerne de estabilidade deste próprio governo. Veja, a bancada que apoia o governo, ela não tem propostas para o país. Ela só sabe destilar ódio. Ódio, 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 porque ela foi eleita, essa bancada via de regra, com os palanques tecidos pelo ódio e não pelas propostas para atender aquilo que a população necessita. E aí o que nós estamos vendo hoje? O governo que esconde Queiroz, um presidente que tenta proteger o que ele chama de seus garotos envolvidos com a milícia, os garotos, envolvidos com o que ele não consegue explicar, um governo que permitiu que um general brasileiro fosse vice-comandante do exército estadunidense, rompendo a soberania básica desse país. Já está rompida essa soberania quando ele quer entregar a Eletrobras, quer dilapidar a Petrobras, entregar o pré-sal, entregar a Caixa, entregar o Banco do Brasil, as nossas empresas. Eles querem doar as nossas empresas. E agora anda de joelhos, batendo continência, que aliás, o presidente da República literalmente bateu continência para a bandeira estadunidense. E agora bate continência com esses atos. E ali, no final das contas, se tira o ministro Belbiano, se tira, mas o que levou o governo a realmente a tirar esse ministro da sua equipe? Seguramente não foi a preocupação com laranja, porque se houvesse a preocupação com laranja, estaria investigando o Bolsonaro senador. Seguramente não foi essa preocupação de favorecer recursos públicos serem utilizados para familiares, até porque tanto o presidente quanto os seus filhos têm patrimônio que não corresponde ao que eles ganham mensalmente. Ah, mas aí você disse, é porque ele mentiu. Não. A imprensa hoje diz que quem mentiu foi Bolsonaro. E ali estão divulgados os áudios que comprovam que Bolsonaro mentiu. Mas não mentiu só agora. A Bolsonaro disse que a aposentadoria com 65 anos de idade era uma falta de humanidade e apresentou o projeto agora. A Bolsonaro disse que ia acabar que ia combater a corrupção e está protegendo a corrupção das pessoas que são próximas dele. A Bolsonaro disse
que ia estabelecer uma mudança na política. Não, mas tem aprofundado a política de Temer. E o seu grande objetivo é arrancar a aposentadoria do povo brasileiro. E está se jogando para servir de tapete ao sistema financeiro. Por isso há uma crise imensa. E essa bancada que se construiu pelo ódio, que foi tecida pelo ódio e que não tem noção de república, não tem noção de república. Nós escutamos hoje um representante do governo aqui na Câmara dizer, um parlamentar, dizer que o exército serviu à esquerda e agora serve à direita. O exército não serve nem à esquerda nem à direita. O exército tem que servir o povo e a pátria. A pátria. Mas também vimos uma outra parlamentar do PSL fazer um projeto para diminuir o tempo de trabalho e a idade em que um ministro do Supremo pode ter, sair de 75 anos para 70 anos. O que ela quer? Com 70 anos vai ter mais ministros fora do Supremo e Bolsonaro poderá indicar esses ministros, como se o Supremo tivesse que ser manipulado de acordo com os interesses do presidente da República. Mas nós já escutamos aqui também alguém dizer que o país é do capitão e que o país é do PSL. O país não tem dono, o dono do país é o povo brasileiro, esse que tem sido esquecido, esse que o governo quer tirar a sua própria aposentadoria. Por isso eu diria que Lula, quando foi presidente, muitas vezes usou a expressão nunca antes na história desse país. Lula disse várias vezes, nunca antes na história desse país, um filho de trabalhador, uma filha de trabalhador e trabalhadora pôde entrar na universidade. Nunca antes na história desse país se viveu sem fome. Nunca antes na história desse país se teve pleno emprego. Nunca antes na história deste país se levou energia para 15 milhões de brasileiros e brasileiras. Nunca antes na história desse país tivemos tanta visibilidade, tantas políticas para transformar o Brasil num país menos desigual. Nós estamos agora com nunca antes na história desse país também. Só que não para coisas que favorecem o povo e o próprio Brasil. Nunca antes na história desse país nós tivemos um ministro que é demitido na sexta, mas sua demissão só se consolida na segunda. Nós tivemos um presidente que protege os seus filhos, que mandam mais do que os ministros e que não esconde as suas relações com a milícia. Nunca antes na história desse país, a primeira-dama recebeu recursos de uma conta seguramente utilizada para lavagem de dinheiro e para distribuir propinas. Nunca antes na história deste país, nós tivemos aquele que dizia que era preciso ser contra o Caixa 2, aplaudir o ministro, seu colega, que fez o Caixa 2. Nunca antes na história desse país, nós vimos tanto desrespeito com o povo brasileiro. Nós vimos tanta submissão ao dito mercado, como se o Brasil fosse o mercado. Não, o Brasil é o povo, o Brasil é este país que tem uma grandeza imensa, que Lula conseguiu ver e que Bolsonaro desrespeita. Aliás, nunca antes na história desse país nós tivemos uma ministra dos Direitos Humanos que todos os dias apunhala as políticas que levam à efetivação dos direitos humanos. Uma ministra que diz que se resolve os problemas de exploração ou de violência sexual que atinge as crianças com Jesus numa goiabeira. Uma ministra que diz que os pais têm que arrancar suas filhas do Brasil porque aqui não é um local seguro para essas meninas não serem vítimas de violência. Uma ministra acusada de sequestro. Uma ministra que diz que menino tem que vestir azul e que menina tem que vestir rosa e que mente. Mente todos os dias. Sobre o que acontece nas escolas na Europa, ou sobre... Mente todos os dias. Nunca antes na história desse país nós tivemos um ministro da Educação que disse que brasileiro é ladrão, que brasileiro rouba,
enfim, assentos de salva-vidas, e que roubam hotéis, que os brasileiros são ladrões. Ladrões, ministro, são aqueles que estão do seu lado, neste governo. Nunca antes na história deste país nós vimos tanto autoritarismo, tanta misoginia, tanta LGBTfobia, tanto adultocentrismo, nós vimos tanto racismo ser implementado e ser difundido a partir da presidência da República. E que saudade que a gente tem do outro nunca antes na história desse país, que era a dignidade do povo brasileiro. O nunca antes na história desse país, de Luiz Inácio Lula da Silva, era o emprego, a dignidade. O brasileiro se alimentar 3 vezes por dia, por isso Lula está preso. Lula está preso sem provas e sem crimes. E aí eles prendem Lula sem provas e sem crimes, ao mesmo tempo o Sérgio Moro, que articulou esse processo, foi premiado com o Ministério e apoia, de alguma forma, Flávio Bolsonaro, porque diz que não é com ele essa investigação. Mas vejam, Lula foi preso sem crimes e sem provas, numa prisão política, e de uma forma tautológica, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: não, Lula está preso, por isso é corrupto. Prendem Lula sem provas, prendem Lula sem crime, prendem Lula numa expressão clara do arbítrio e depois dizem que porque está preso, Lula é corrupto. É isso que este governo busca fazer com suas representações aqui na Câmara Federal. E hoje foram derrotados. Esperamos que não seja a última derrota, que seja a primeira derrota de uma série de outras, porque a proposta que esse governo está impondo de venda do país, de entrega do país, de acabar com a aposentadoria, essas têm que ser derrotadas. E por isso continuamos na resistência. Nunca antes na história deste país tivemos um governo tão fraco, um governo tão fascista, um governo de tanto ódio como agora com Jair Bolsonaro.